Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Já estava com saudades. Foram mais de 15 dias de recesso junino e hoje nós estamos de volta com o nosso podcast Papo de AZ e nós temos o prazer desse retorno nosso, de estar conosco hoje, Josélio Mendes, que vai trazer a história, um pouco da sua história de vida e também contar um pouco como ele criou, né, fundou, empreendeu a Serraria Mendes. Josélio, meu amigo, desde já eu agradeço a sua presença. É um prazer para nós te receber aqui e principalmente nosso podcast nesse segundo semestre, nosso primeiro episódio. Josélio, uma boa noite, seja muito bem-vindo. A casa é sua, meu irmão. Fala, Nilton. Prazer é todo nosso aqui. Uma boa noite. Fico muito feliz aí pelo convite. Muito feliz aí por estar participando aí do podcast com vocês. Tá bom? Estou um pouco aqui nervoso, mas vamos que vamos. Saudade de você também, meu primo. Igualmente, meu irmão. Faz tempo que a gente não se via, né? Eu costumo brincar, Josélio, com o pessoal que é meu convidado aqui no podcast, que é muito tempo que eu não os vejo, aí eu falo, ó, vou fazer um podcast com cada um para a gente ter pelo menos uma hora de prosa. Tá certo. E com você será um prazer, meu amigo, bater esse bate-papo, você trazer um pouquinho da sua história, né? Uma história inspiradora, de fé e muita perseverança. Para os nossos ouvintes vai ser muito interessante te ouvir nessa noite. E eu começo, Josélio, perguntando você sobre quem é Josélio, um pouco da sua história, da sua infância, como você foi parar em São Paulo e São Vicente. Bom, vamos lá. Meu nome é Josélio do Prado Mendes, né? Eu vim aqui, nasci na cidade de Guanabi, Bahia. Minha mãe é de lá, nasceu lá. Meu pai, ele é de Espírito Santo, mas ele foi para Guanabi ainda moço. E aí conheceu minha mãe, se casaram, tiveram eu. E com 5 anos de idade eu vim para cá. Chegamos aqui no São Vicente, no Parque das Bandeiras. E minha infância toda foi aqui, né? Dos 5 anos até aqui, foi aqui, não saí daqui. A gente volta lá em Guanabi, faz uma visita. Mas a infância, a juventude já foi toda aqui. Josélio, e quando nessa trajetória sua, você sempre sonhou em empreender ou foi uma coisa que aos poucos você foi pensando? Newton, na verdade, nunca, na minha infância, né, nunca passou na minha cabeça em ser um empreendedor, né? Nunca passou na minha cabeça. Eu tinha um sonho, aquele sonho de criança, de querer ser o que o pai era, trabalhar com meu pai na indústria, mas nunca tinha passado na minha cabeça em um dia eu ter o próprio negócio, ser o dono do próprio comércio, nunca tinha passado. Fiz alguns cursos para trabalhar no ramo, né, que meu pai trabalha, e comecei a trabalhar muito cedo. Não foi assim por necessidade, né, meu pai sempre deu assistência assim para gente, mas aquele desejo de comecei com 12 anos de idade, aquela vontade de trabalhar e ter o seu próprio dinheiro, comprar o que queria. E aí eu pedi para eles começar a trabalhar e eles deixaram. Então eu estudava de manhã, trabalhava à tarde e com 12 anos já comecei ajudante de pedreiro. Com 12 anos já estava rejuntando, carregando balde de massa, fazendo massa. E fiquei até os 15 nesse ramo. E dos 15 eu comecei a trabalhar em uma serralheria. O meu amigo, o Alexandre, minha mãe trabalhava na casa da mãe dele, né, limpando a casa, e aí ela pediu para ele me chamar para trabalhar lá. E aí eu fui, sem saber o que era um rebite, sem saber o que era uma rebitadeira,
fui trabalhar com ele sem ter conhecimento nenhum em serralheria. E aí eu fui me destacando lá, né? Fui pegando conhecimento, fui aprendendo, fui perguntando, tive interesse de aprender. E com 18 para 19 anos, assim que eu fui dispensado do Exército, eu não cheguei a servir, era um dos sonhos meu também, mas eu não realizei. Assim que fui dispensado, eu parti para esse lado. Fui abrir a minha própria serralheria. E aí eu Muito abri bem, a José. serralheria, meio que com a cara, com a coragem, sem ter cliente, muito novo, né? 18 para 19 anos, aquela incerteza, desconfiança, chegava os clientes na loja, olhava, via muito novo, sem muito estoque, mas aí foi indo, passinho a passinho, mês após mês, a gente foi indo, foi conquistando o nosso espaço, foi ganhando a confiança dos clientes, e já vai aí para 13 anos que a gente está aí. Muito bem, uma história bem interessante. Então, você teve esse estalo da serralharia quando você começou a trabalhar em uma, né? Até o primeiro, nunca passou, até eu trabalhando na serralheria, não tinha passado na minha cabeça em abrir, né? Eu nunca tinha prestado atenção. E aí, conforme foi passando os anos, a gente foi fazendo o serviço lá dentro, aí as pessoas começaram a falar: poxa, você que faz esse portão, você que fez essa janela, você que fez essa porta, você nunca pensou em abrir uma serralheria? E eu falava: não, isso daí não vai ser para mim, não. Eu não achava que eu tinha, né, a capacidade de liderar, de ter um próprio comércio, de lidar com as pessoas. E conversei com o meu ex-patrão, o Alexandre, falei com ele, e ele foi um cara que abriu as portas assim, para mim, falou: não, vai, vou te ajudar, vou estar com você, se precisar, eu só vim aqui. Me deu todo o apoio, né? Conversei com meus pais também, me deram total apoio, que isso é muito importante, né? Talvez se um deles ali, ou meu ex-patrão, ou até mesmo meus pais, falasse não vai dar certo, talvez não teria tido a coragem que eu tive, né? Então, com o apoio deles, foi muito importante para a gente estar seguindo aquele propósito que foi abrir a serralheria. Ô, Josélio, a gente sabe da dificuldade que de empreender. Você tem os desafios, toda uma questão de pessoal, dos clientes ainda, da questão da clientela, que é muito difícil você Sim. conseguir uma carta de clientes no momento que você ainda é novo no mercado. Mas qual foi assim a sua principal dificuldade, você que começou a empreender muito novo, assim, teve a questão de espaço, material, como foi esse início seu? Newton, no começo foi muito difícil, porque a gente era novo, né? É, tem aquela desconfiança, de certa forma, dos clientes, olhar para a gente, até com, né, será que vai dar certo? Será que ele sabe fazer? Mas, assim, como eu já trabalhava 4, 5 anos naquela outra serralheria e as pessoas até me conheciam já fazendo o trabalho, então o meu ex-patrão também começou a indicar o primeiro serviço, ele que me indicava. Ele, quando eu abri a serralheria, ele me deu algum serviço dele para me fazer, até mesmo para. Porque então as pessoas passavam: o que vai ser ali? E aí foi vendo que era uma serralheria. E aí foi chegando, né, o povo. Eu lembro que meu primeiro serviço foi um portão lá na Praia Grande, uma cidade que tem aqui próximo da gente. O rapaz passou na frente da loja, olhou: uma serralheria aí. Eu falei: isso, estou começando agora. E esse rapaz, ele teve, né, confiou no nosso trabalho, foi o primeiro serviço que eu fiz. Muita dificuldade, né? Eu não tinha carro, eu não tinha um carro apropriado para levar os portões. Então, o que a gente fez no primeiro serviço, que foi uma cidade assim, do lado daqui? Eu pedi para o meu ex-patrão o carro dele emprestado, ele me emprestou o carro dele, eu levei o portão até aquela cidade com as ferramentas, voltei, devolvi o carro dele e peguei o carro do meu pai para poder ir fazer o serviço. Então,
ele foi uma pessoa que me ajudou bastante, né? Tanto que ele me emprestou o carro dele para me poder levar os portões na Praia Grande para fazer a instalação. E foi muito difícil, assim, no começo a gente pagava aluguel, teve dia da gente, do chegar no dia do pagamento, né, do aluguel, a gente não ter o dinheiro para pagar o aluguel e entrar aquela preocupação, até a noite para fazer o pagamento. E, e eu sempre, quando eu começo a falar dessa parte, eu lembro dessa cena. A gente é evangélico, né? A gente é da igreja. E eu lembro que minha mãe passou na frente da serralheria, tinha um culto à noite, e eu estava triste à tarde, o culto. Eu estava na loja triste, sem fazer nada, não tinha serviço. E ela perguntou: o que que você tem? O que que você está triste? E aí eu falei, né? Eu falei: mãe, hoje é o dia de pagar o aluguel do salão e eu não tenho dinheiro e não entrou serviço. E eu lembro que ela falou: mas por que você não falou pra gente? Eu falei: ah, mãe, tô tentando resolver na minha vida assim, sem pedir nada pra vocês. E aí ela foi pra igreja. E lá na igreja, Deus mandava a palavra e falava que ela passou por algum lugar e alguém estava triste por não ter alguma coisa para pagar. Mas quando ela voltasse, passasse na frente daquele estabelecimento, Deus já tinha tomado a providência. E quando ela voltou, no período que ela estava no culto, veio uma pessoa, um cliente, fechou o serviço comigo e me pagou à vista. Então, esses sinais assim foi deixando a gente mais forte, sabe? Para continuar, para batalhar, para ir para cima. E aí a gente foi indo, conquistando um cliente aqui, conquistando outro ali, um indicando para cá, e aí a gente foi indo até, graças a Deus, a gente tá aí. Que coisa boa, Josélio. E assim, o nosso tema é exatamente isso, uma história de superação e fé, né? E você traz isso, essa questão da fé muito bem. Eu iria exatamente fazer uma pergunta nesse sentido, de se houve algum momento que você pensou em desistir, né? Se teve algum momento que você pensou assim, falou: "Ó, não dá, eu vou desistir, vou para outro ramo", por exemplo. Já passou, teve sim, no começo teve. Esses pensamentos vêm justamente nesses momentos, né? Nos momentos das dificuldades. Será que eu estou no caminho certo? Será que vai dar certo? E aí começam a vir as incertezas, mas ao mesmo tempo que vinha essas dúvidas, esses pensamentos, é onde acontecia algum sinal para a gente continuar. Ou a gente fechava um serviço um pouco grande, ou vinha um sinal assim da parte, igual da fé, na parte de Deus, para a gente continuar. E foi aí que foi fortalecendo o nosso propósito, né? O nosso projeto de continuar. A serralheria era bem pequena, o salão era bem pequeno, o espaço, e a serralheria era pequena, né? Ela tinha um espaço no fundo, e E eu lembro que o dono do comércio, ele chegou em mim e falou que ia vender, ia fazer aquele salãozinho pequeno, ia fazer casas ali e ia vender. E eu fiquei triste, eu falei: mas caramba, meu ponto aqui. E quando a gente já firmou no lugar, né? Eu fiquei pensando: se a gente for para outro lugar, até divulgar onde é o outro lugar, eu fiquei triste. E aí eu me lembro que eu conversei com minha mãe, meu pai, e eles falaram para mim ficar em paz, que o Deus ia tomar as providências. E eu agradeço, né, que esses conselhos que eles foi dando também foi ajudando a gente a ir para cima. E de certa forma aquele rapaz chegou, me ofereceu o terreno com aquele pequeno salão, e aí graças a Deus a gente conseguiu comprar, aumentei a loja, hoje ela está maior do que ela era. Sair do aluguel, que foi um ponto também que nos ajudou financeiramente, que quando o mês está fraco, aquele problema que a gente tem de mês fraco, os clientes estão mais devagar, a gente tem aí esse escape, né, que não tem que pagar o aluguel. E foi assim que a gente chegamos aí onde a gente está. João, quando você começou sozinho. Comecei sozinho. Ao longo desses anos tem passado bastante ajudante, né, comigo.
Tem alguns que saiu, foram trabalhar até em outras, tem uns que trabalham em empresas aí que mexem com vidro. Hoje eu estou com um funcionário, já tive época aí da gente estar com três, quatro, mas hoje a gente está com um, e, e assim, estou ensinando ele também, né? Porque ele não sabe muitas coisas, a gente está ensinando. E aí é eu e ele. Muito bem. E a questão dos pedidos, por exemplo, das encomendas, né? Eu acho que é assim que se chama, né? Sim, Pessoal, você tem catálogo que divulga na internet ou o pessoal te procura no local mesmo? isso, geralmente as pessoas têm o Instagram, a gente tem a página lá no Instagram, que foi a minha esposa que criou, que fez, ela que administra essa parte lá, ela que posta, faz as edições. E o pessoal chama pelo Instagram, tem o cartãozinho, né? A gente sempre está entregando aí pro pessoal, indicação. Tem muita, os nossos clientes assim, tem muito por indicação. A pessoa vai na casa de um cliente nosso, pergunta quem fez o portão, quem fez o box, quem fez aquela janela. E aí os clientes que já são nossos clientes indicam, e aí essas pessoas acabam virando nossos clientes também. Aí tem o WhatsApp da serralheria, que lá no Instagram tem o nosso WhatsApp. Teve um tempo atrás, aí alguns meses, alguns anos, a gente teve um jornal aqui também, a gente postou, estava lá no jornalzinho. E aí tem esses meios aí que o pessoal pode nos achar. Muito bem. E assim, quais são o que você faz assim? Quais são as coisas que o pessoal mais te procura? São os portões? Portões, box, bastante serviço de box de vidro, janela de vidro. Na nossa região aqui, o que mais sai é isso. E o pessoal que mais me procura, a gente trabalha com porta, com janela, corrimão, sacada, sacada de vidro, escada, corrimão com vidro, corrimão sem vidro, janela de alumínio, janela de vidro, tudo que for vidro temperado e alumínio a gente trabalha. Aí tem época do ano que sai bastante portão, mês sai um atrás do outro. Tem vezes que já sai bastante box. E aí a gente sempre está divulgando esses trabalhos que geralmente sempre pega alguma coisa. Jô, e normalmente você vende para pessoa física ou tem, por exemplo, essas empresas construtoras, você já chegou a fechar algum pedido grande assim para alguma construtora? Eu peguei uma vez, eu acredito que deve ter uns 5, 6 anos. Peguei um serviço grande aqui de uma empresa fazendo uma manutenção nos prédios, aqui nos condomínios, e eu peguei esse serviço. Foi muita coisa, bastante serviço. Construtora, a gente já fez também serviço, mas não foi muita coisa, não foi coisa grande, prédio, essas coisas não. Foi essas casas sobrepostas, sabe? O pessoal faz aqui, então a gente já pegou esse serviço. E o pessoal, assim, empresa grande, a gente ainda não pegou nenhum serviço assim, de prédio para fechar tudo, ainda não. E como você administra seu tempo hoje, Jô? Você que casou recentemente e é pai também recentemente, como você administra o tempo seu? Você tem uma flexibilidade no tempo ou depende muito da demanda? Eu tenho aí, vou fazer 4 anos de casado, tô com um filhinho aí de 3 meses, pequenininho, Miguel. Então, o tempo tem um horário fixo, né? Das 8 até as meio-dia e da 1h30 até as 18 horas. Geralmente, a gente faz esse horário. Após esse horário, eu até estava misturado, eu estava só com um celular. Agora eu deixei o da serralheria, é o da serralheria, o meu particular é o meu particular. Então, chega 6 horas aí, a gente já tenta se desligar desse celular da serralheria. E isso depende da demanda também. Geralmente, quando a gente está com algum prazo para entregar, pega algum serviço e tem aquele prazo para entregar tal dia,
Então a gente passa um pouco do horário, vai até às 7, entra mais cedo, mas nós sempre tenta manter aquele horário para a gente ter aquela rotina também familiar. Chegar depois do serviço, né? Tem o filho agora, quando não tinha o filho, a esposa, dar uma volta, sair, é bom isso daí também. Congregar, ir na igreja. Jocélio, tem alguma formação para serralheiro, né? Você faz alguma atualização, procura algumas atualizações para fazer os desenhos dos portões, assim, costumeiramente ou não? Você normalmente cria da sua ideia mesmo? Então, eu geralmente o cliente ele chega sempre com a ideia dele já formada, né? Ele já chega sempre com o modelo do portão dele, ou com foto, ou na ideia dele, a gente senta com ele, vai mudando ali alguma coisa, vai ajustando até chegar no que ele quer. E a respeito dos cursos, eu fiz um curso ano passado, eu fiz um curso no meio do ano passado, foi o ano retrasado. O ano está tão rápido assim que a gente não. Eu fiz um curso a respeito do vidro, envidraçamento de sacada. Eu fiz esse curso e sobre o curso de serralheria tem. Eu nunca fiz. Tudo que eu aprendi foi na raça, ali, olhando o meu ex-patrão, e ao decorrer do tempo fui aprendendo mais coisas. Mas eu sei que, tipo, no começo ele falava, ó, você vai fazer o curso lá, você vai aprender o que você está aprendendo aqui no dia a dia. E aí foi indo, aprendendo, olhando, perguntando. E eu gosto de assistir de vez em quando aí no Instagram também uns vídeos em outros serralheiros, serralheria, postando. E aí a gente vai também entrando no de hoje, né? Que tem muito serviço aí que já ficou lá para trás, hoje o pessoal já não quer. E aí a gente vai sempre dando uma atualizada, olhando. E a questão de material, João, é fácil para você, a matéria-prima para você trabalhar é fácil, acesso? O material hoje a gente tem uma loja aqui na Praia Grande. As nossas entregas é terça e quinta de alumínio. Então é muito rápido para a gente chegar o material para a gente. A gente pede na segunda, na terça-feira está na loja. A gente pede na terça, na quarta, na quinta-feira já está aqui. E o vidro também. O vidro tem um prazo, né, de 7 dias úteis para fabricação. No caso, o vidro eu não fabrico. Tem a fábrica que fabrica, a gente manda a medida de janela. De box tem medida padrão, então ele sempre está chegando também, não precisa de fabricação. E aí o vidro chega, a gente faz a montagem, a instalação, tanto de janela, porta, sacada, tudo isso daí a gente fabrica, a gente instala, né? E a montagem do portão, a gente compra a barra de 6 metros, todas as barras, perfil, e aí é um quebra-cabeça. Vai cortando, vai montando, e a obra de arte vai surgindo. Com certeza. Você faz esses serviços só para São Vicente ou ele é estendido também para os clientes aí de Santos, que é próximo? A gente atende, eu atendo, tem um prédio em Santos que a gente presta serviço lá, em manutenção, em fabricação de portinha de pia, de portas de banheiro, a gente sempre, manutenção no prédio em geral, a gente sempre pega. Tinha até esquecido na pergunta que você me falou sobre prédio. Tem um prédio aí que a gente dá assistência aí de 20 e poucos andares, a gente dá assistência nele. A gente presta serviço em Santos, Praia Grande, São Vicente, a Baixada Santista em geral. Inclusive na capital, eu já fui fazer serviço em São Paulo, na capital. Muito bem. E a questão de, você falou, contou a história bem legal, né, do seu ex-patrão que te ajudou, no início, né, inclusive te passando alguns serviços para você ir aprendendo e a clientela começar a ver o seu trabalho do seu empreendimento, né, que conhecia o seu trabalho, mas na serralheria dele. A questão da concorrência tem muita concorrência nesse ramo seu? Hoje aqui a gente tem
umas 6, 7 serralherias no bairro. No bairro, nos bairros em volta também tem. Mas a concorrência aqui, assim, entre eu e ele, praticamente quase não existe mais, porque agora ele está no ramo de construtor, né? Ele está construindo, mas, assim, a respeito da concorrência, que nem eu falei naquela outra pergunta, muita indicação. Então, a gente lida com muitos tipos de cliente, né? Tem aquele cliente que ele vem, ele não quer saber do valor, ele quer saber da qualidade do serviço que você vai prestar para ele. Então, quando você passa o valor para ele, ele já fecha. Tem aquele outro cliente que ele entra e ele está pesquisando, né? Então, esse tipo de cliente, uma diferença mínima aí de valores, ele já está correndo do valor mais alto. Mas é tranquilo sobre a concorrência, sim. Aí entra no prazo, às vezes, o tempo, né, que você vai entregar. Às vezes, o vizinho ele vai cobrar um pouco mais caro e ele vai cobrar mais barato, mas ele vai entregar um pouco, vai demorar um pouco mais. Aí tem o outro que cobra mais caro, mas entrega mais rápido. Então, o cliente ele vai ter que decidir ali, em prazo, em qualidade, qualidade do material, qualidade da mão de obra. Aí a gente joga no peito do cliente e ele decide. Ô, Jô, você falou do local que você iniciou e que depois conseguiu comprar. É o mesmo local até hoje. Até Desde hoje. quando você iniciou? Isso. Eu comecei em 2013. 2013 eu abri a serralheria e, e até hoje é o mesmo local. É perto da sua casa? Eu moro em cima. Hoje eu Ah, moro em sim. cima. E perto da casa dos meus pais também, onde eu morava. E Coisa aí, boa. nessa parte que eu aumentei a loja, eu fiz a minha casa em cima do meu estabelecimento. Ah, muito bem. João, a gente conversou aqui já sobre essa parte do empreendedorismo seu, da sua história, né? Você trazendo aqui os pontos e sempre você pincela, né? Entre família e fé, né? Que é o que mantém o ser humano focado nos seus objetivos e nos seus sonhos. A fé teve um papel importante na sua jornada? Como ela te fortaleceu nos momentos difíceis? Você já falou um pouquinho, mas eu quero ouvir mais de você. Como a fé te sustenta, diariamente nessa jornada sua que a gente sabe, que não é fácil? Nilton, se hoje, eu sempre digo isso, se hoje eu estou aonde eu estou, se hoje eu tenho uma serralheria maior, se hoje eu consegui ter a serralheria, se hoje sou casado, tenho uma família, é graças a Deus. Eu sempre agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Meus pais, minha mãe se batizou na igreja, eu tinha 7 anos, e de lá para cá eu sempre segui. Aí, se eu for contar até um pouco do testemunho da minha vida, né? Na idade de uns 16 para 17 anos, eu me afastei da igreja. Aí é um processo que eu passei, depois eu voltei, mas mesmo assim, eu sempre tive a fé em Deus e sempre acreditei que Deus estava comigo nesse projeto, né, na serralheria. Hoje, eu não me vejo assim sem, sem agradecer a Deus a cada momento pelo que Ele fez. Foi uma caminhada muito difícil, né? E a cada momento ali a gente estava pedindo, orando, pedindo para Deus abençoar, mandar serviço e, e sempre vem acontecendo. Eu me lembro que eu estava num culto e o irmão ainda pregava para mim e falava que a serralheria era como uma torneira. E, em vez de quando ela ia jorrar, em vez de quando ela ia pingar, mas nunca ia secar. E essa palavra ela vem me acompanhando ao longo desses anos. Veio a pandemia, a gente, graças a Deus, superamos, né?
onde tinha muitos lugares que fechou, infelizmente, mas Deus permitiu que a gente continuasse e não faltou serviço, não faltou trabalho para a gente sempre estava trabalhando. Então, eu sempre agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito e se hoje a gente está aqui, é graças a Deus, é Deus na nossa vida. E sua família, João, nesse processo de construção profissional? Você já falou também, mas eu gosto de ouvir mais. Minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã, assim, foi é, uns pilares na minha vida, né? Sempre quando a gente estava com dificuldade, a gente recorria a eles, falava e sempre dava um conselho, falava mais assim o que a gente deveria fazer. E depois eu casei e hoje eu tenho a minha esposa que me ajuda também. É, hoje mesmo a gente fez umas fotografias aí de uns serviços que a gente fez. Logo mais ela vai estar postando. Ela que faz as edições, ela que posta, ela que sempre está me ajudando ali e me incentivou também, né, a essa parte de criar a página, de a gente estar divulgando. Que antigamente também eu não fazia, não divulgava, e hoje a internet está aí, né? Tem que se atualizar nessa parte. Então, eu agradeço muito a Deus pela família que Deus tem me dado, pelos meus pais, pela minha esposa, agora pelo meu filho. E aí a gente está sempre agradecendo por tudo que ele tem feito, inclusive pela família. E foram Muito pessoas bem. muito importantes, né? No nosso, no nosso caráter, no nosso, dando a disciplina, ensinando o bom caminho, ensinando sempre a ser honesto. Graças a Deus, ele sempre passou isso para a gente e a gente vem acompanhando aí. Isso aí já é de berço, desde eles, a gente está seguindo os passos aí. Isso é muito bom, José. Muito bom mesmo. E você falou sobre a questão da internet. Realmente, hoje, infelizmente, a vitrine, né, do negócio, de qualquer negócio, é a internet. É a Então, que internet. bom que sua esposa criou essa página É, para divulgar seu trabalho, que é excelente. Seu trabalho é excelente, você está de parabéns. E eu obrigado, faço uma meu. pergunta nesse sentido. Você falou que começou muito novo, mas você ainda é muito novo. Sou É, novo. você é muito novo ainda. E quais são os seus planos que você tem para frente? Por exemplo, o que Jocélio pensa de agora em diante? Pensa em expandir a serralharia? Pensa em trabalhar com outras formas dentro da própria serralharia? O que Jocélio pensa daqui para 10 anos, por exemplo, quando seu bebê tiver com uns 9 anos? Eu já quero que ele esteja já preparando para o futuro dele. Nilton, eu penso em. A gente tem vários projetos aí, até eu, juntamente com a minha esposa, a gente sempre conversa para a gente estar crescendo a cada vez, né? Eu penso em daqui 10 anos eu estar mais sossegado na parte de pôr a mão na massa, sabe? Já tá com uns 2, 3 funcionários aí já profissional, fazendo hoje o que eu faço, e a gente está seguindo aí mais no ramo de administrar. A gente tem esse projeto, né, em crescer mais a mais. Aí quando eu falo crescer, já não é o ambiente, é crescer em divulgação, é crescer na parte do Instagram, né, da parte de criar uma página, fortalecer, né, essa página da serralheria, tá buscando inovar cada vez mais, buscando parceiros, e fazer com que a serralheria ela saia mais assim da cidade e vai procurar outras cidades, outros novos clientes. Entendi, João. Muito bem. João, e o que você considera como aprendizado nesse... Hoje você está com quantos anos? Eu tô com 32. 32 anos. Tá novo. O que você considera desse... Que você começou com 19, né? Foi. 19 anos.
O que você considera de aprendizado? O que você leva contigo diariamente e que com certeza vai ensinar seu filho? O que você considera como aprendizado que você aprendeu nesse tempo? Eu aprendi aí nessa jornada hoje, que eu quero passar para ele, é honestidade, né? É, é a fé em Deus a cada momento e ser honesto, ensinar ele o princípio aí, né? O bom caráter, que ele crie, que ele forme o bom caráter. O que eu tenho aprendido essas coisas de ter fé, de acreditar, ter fé em Deus, acreditar que vai dar certo. No ramo do nosso ramo, a cada dia a gente está aprendendo mais e mais. Tem muita coisa para me aprender ainda. E nem você falou aí, sou novo, tem muita coisa, muita experiência aí para vir pela frente. Pronto. Jó, e o que você daria de conselho assim para quem vai iniciar ou já tem alguma ideia de empreender? O que você, qual conselho você daria para a pessoa que está com essa ideia de iniciar um empreendimento? Olha, Nilton, tem algumas pessoas que chegam em mim aqui e fazem esse tipo de pergunta. E o que eu respondo para eles é a pessoa sempre ter a fé, a pessoa ter fé que se ela quer fazer aquilo. E hoje eu costumo dizer assim que quando a gente faz o que gosta, fica mais fácil. Hoje, às vezes a gente pega muito serviço no mês de vidro e fica meio fora de fazer aquele portão, aquela porta. E o que eu mais gosto de fazer é isso: é o portão, é a porta, é eu pegar aquela barra de 6 metros ali, cortar ela, começar a montar. Então hoje eu amo o que eu faço. Eu não me vejo assim fazendo outra coisa. Nesses 12, 13 anos aí, eu sempre amei fazer o que eu faço. E quando a pessoa ela trabalha, né, vamos se dizer, pelo dinheiro, chega uma hora que não vai fazer aquilo com amor, vai acabar, né, fazendo alguma coisa que vindo algum obstáculo, ela vai acabar deixando para trás aquilo que poderia ser um sonho dela, mas por falta de fazer aquilo com amor, apenas pelo dinheiro, fica ruim. Então, quando a pessoa ela vai abrir qualquer comércio, uma serralheria ou um salão, e a pessoa ela está focada naquilo, ela gosta de fazer aquilo, ela vai embora. Não pode vir os obstáculos que vêm, vai ter mês que vai estar fraco, vai ter mês que nem eu aí não teve dinheiro para pagar o aluguel, surgiu, né? Deus apareceu ali nos momentos finais e consegui. Mas assim, eu sempre aconselho a pessoa a ter fé, acreditar em si próprio e colocar Deus na frente, que Deus vai abrindo as barreiras, vai quebrando tudo ali, a pessoa vai passando e vai conseguindo. Então a pessoa não pode desistir no primeiro mês, no segundo mês, no primeiro ano, porque pode ser que os clientes dela vai surgir daqui 2, 3, 4 anos, e esses momentos difíceis aí vai só fortalecendo a gente até a gente chegar e falar assim, hoje eu tenho meu cliente, hoje eu tenho é, a minha clientela, né? Meu conselho para a pessoa hoje que vai começar o seu próprio comércio é esse: acreditar em si, acreditar em Deus, ter força, ter fé, correr atrás, fazer a sua parte que Deus faz a dele. Com certeza, Jó. E quando você traz essa colocação sobre fazer com amor, fazer com dedicação e não só pelo dinheiro, com certeza as coisas são valorizadas, né? São muito valorizadas. Quando a pessoa pensa só no dinheiro, termina ficando é, banal, né? A pessoa faz aquilo ali só pelo dinheiro e não tem aquela dedicação, aquele carinho. Por Não exemplo, tem. eu conheço o seu trabalho, né? Acompanho o seu trabalho, vejo realmente a dedicação sua e assim o trabalho é verdadeiro obra de arte. Assim, a gente vê o carinho, a dedicação que você faz e com certeza
Tem muito caminho pela frente aí e muita coisa boa vai vir na sua vida, tenho certeza absoluta. Obrigado, meu querido. Tamo junto. Então. É que quando a pessoa faz amando aquele trabalho ali, não fica, nem é trabalho, é uma diversão. Eu teve esse, igual eu falei, às vezes o serviço de vidro tá maior do que o do alumínio, e eu sinto saudade. Brinco lá, eu falo, não vejo a hora de aparecer um portão aqui pra gente cortar essas barras aí e montar. Muito bem. João, você teve alguma dificuldade assim, no início de fazer o registro, legalizar tudo a sua empresa? Teve alguma dificuldade nesse sentido? Não, a gente ficou um tempo aí sem estar, quando abriu, né, no começo, mas logo depois a gente já conseguiu, já temos o alvará aí do estabelecimento, emitimos nota fiscal, tem a contadora que toma conta aí dessa parte. Ficamos um tempo sem, ali no começo, mas logo depois, né, vai vir o serviço e vai exigindo isso da gente, ter uma nota fiscal, até mesmo o alvará, pagamos certinho ali os, os impostos, né, que tem que pagar, e quando a gente foi abrir isso aí, foi tranquilo. Você falou sobre a pandemia, né? A gente viveu um momento difícil, no mundo. Você falou que não teve muita dificuldade, assim, você conseguiu passar por esse período, sem ser afetado na questão da demanda de serviço? Foi. Por incrível que pareça, né, eu acredito que não foi coincidência, não foi Deus na nossa vida. Não tivemos que fechar as portas por motivo de segurança, né? É, saiu as leis, né? Então tinha que fechar, mas a gente estava trabalhando, sempre teve serviço, foi uns 4 anos, né? 3, 4 anos de pandemia, e nesse período aí a gente sempre trabalhando, sempre com todos os cuidados, né? Máscara, álcool em gel, entrando nas casas dos clientes com cuidado, mas não faltou serviço. E a gente viu muito comércio aqui na nossa região, muitas pessoas, infelizmente, né, perderam aí as suas empresas, perderam as suas lojas, não foram para frente, mas é, graças a Deus, assim, a gente fica triste por eles, mas o nosso lado, assim, Deus sempre cuidou e a gente conseguimos vencer. Muito bem. Meu irmão, um bate-papo espetacular, muito interessante a sua história de vida. Desde a infância, você trouxe aqui um pouco da sua infância, e do seu empreendimento. Hoje é um senhor casado, pai de um filho lindo. Mas, infelizmente, nós estamos caminhando para o final do nosso programa, Rapaz, e passou assim, rápido, hein? passa rápido. De antemão, João, eu agradeço a sua participação aqui. Eu sempre falo para os nossos clientes, nossos ouvintes, que o podcast ele sempre tem uma história interessante, né? Sempre traz um convidado especial que vai contribuir para o conhecimento, para a curiosidade de quem ouvir, né? E assim, informação, ideias. E você hoje trouxe muito bem sua história. Tenho certeza que nossos ouvintes vão gostar muito de ouvir. E eu só tenho a agradecer, desde já te agradeço a sua disponibilidade. Eu sei que não é fácil, o rojão não é brincadeira, né? Quando você empreende, o dia não é só 8 horas, é É muito verdade. além de 8 horas. Mas eu, de antemão, quero te agradecer. Milton, foi um prazer. Eu que agradeço aí pelo convite, por essa honra. Para mim é uma honra estar participando do teu podcast. Que Deus abençoe e que venha muitos e muitos convidados aí. Eu espero que alguém que ouvir, que assistir esse podcast aí, tire alguma coisa aí, que se estiver precisando, né, ouvir alguma coisa, tire essa sua dúvida.
A gente fica nervoso, primeira entrevista, nunca participei de nenhum podcast, nenhum tipo de entrevista. E quem quiser tirar alguma outra dúvida, a gente está aí, só chamar, vai lá na página, segue a gente também, Serralheria Mendes, chama a gente no WhatsApp, a gente bate um papo também, conversa. Às vezes passou alguma coisa aqui, a pessoa tem alguma dúvida, a gente está aí a conversar, sempre para incentivar a pessoa a ir para frente, né? A gente tem que ter aquela palavra amiga, né? Nunca empurrar a pessoa, sempre estar tentando levantar ela, por mais que esteja passando por um momento de dificuldade, e, e a pessoa ter fé em Deus, que aí a pessoa vai para frente, prospera, tem sempre um escape. Eu Com agradeço pelo certeza, meu convite, amigo. agradeço pelo convite e eu quero que o próximo podcast você venha até aqui, que você não veio aqui ainda, né? Vem conhecer a serralheria, vem tomar um café aí com a gente. Com certeza. Quem sabe a gente não faz aí, que um dia a gente pode fazer um podcast dentro da serralharia. Ó, vai ser uma honra, um prazer enorme. Com certeza. João, muito obrigado, mais uma vez, muito obrigado mesmo, pela sua atenção, seu carinho aqui com o podcast, assim, pela sua disponibilidade. A gente teve alguns problemas de agenda, tivemos alguns problemas com equipamentos, mas que bom que deu tudo certo e a gente pôde fazer essa gravação. Não, eu fico muito feliz, tá bom? E então, geralmente a gente sempre tem algum compromisso depois do horário. E aí a gente estava se encaixando ali no melhor dia, no melhor hora, mas graças a Deus deu tudo certo, fico feliz, estou muito feliz de participar, tá bom? Que Deus abençoe você, Deus abençoe os ouvintes aí que está ouvindo, que vai assistir, que Deus possa sempre abençoar cada um de vocês aí, você, sua família, seu filhão também, que está grandão, a Aline, tá bom? Deus abençoe mesmo pela oportunidade que está dando para a gente aí contar um pouquinho aí da nossa história. Amém, amém, meu amigo, amém. E para quem ficou curioso e interessado no trabalho de Josélio, o endereço dele vai estar aqui, vai ter o endereço, se ele autorizar a gente coloca o WhatsApp também, comercial, para entrar em contato, e vai Pode estar aqui na colocar. tela, é só entrar lá e curtir, começar a seguir e acompanhar o trabalho de Josélio, que é espetacular. Pode seguir a gente lá, tem bastante coisa aí vindo aí, novidade aí há muitos serviços que a gente fez e ainda não foi postado, então vai vir bastante coisa aí. E quem tiver ideia também pode falar para a gente que a gente coloca aí. Geralmente, ó, eu estou com um serviço hoje que a gente foi fotografar, é uma novidade aí para a gente aí também, a cliente confiou no nosso trabalho, eu fiz um guarda-roupa de alumínio. Ficou muito bonito, ficou bacana. Depois a minha esposa vai fazer as edições aí, a gente vai estar postando. Então, quem for lá ver, já daqui a pouco já vai estar vendo esse guarda-roupa aí. Pronto, muito massa, muito legal mesmo. Eu agora fiquei curioso também de ver. Você é um dos primeiros a ver esse guarda-roupa de alumínio. Então, aqui, Milton, aparece de tudo, entendeu? Geralmente as pessoas pensam que o foco é em portão, é em janela, é em porta. A gente já fez armário de alumínio e esse guarda-roupa ficou muito bonito, ficou um guarda-roupa de alumínio com vidro. Depois você vai ver lá, você comenta lá se ficou bom. Beleza, beleza. Aos nossos ouvintes, o nosso muito obrigado. Curta, compartilhe e nos siga nas redes sociais, e acompanhe esse bate-papo com Josélio, que está espetacular, esse bate-papo. Curta, compartilhe e divulgue esse podcast e siga a Serralharia Mendes. O endereço está aqui, passando na tela para vocês. O nosso muito obrigado. Foi muito bom a gente voltar e voltar com em alto nível, com um convidado super especial de hoje. O meu muito obrigado a todos vocês. Uma boa noite, fica na paz e até a próxima.